Hello, jovens! Olha aqui novamente, como você já conhece, a professora Deise Lima na área para mais uma aula de ciências com vocês, ok? Pessoal, como sempre, fazendo aquela revisão geral, o que nós estávamos trabalhando na aula passada? Estávamos falando de movimento, mecânica, especificamente de cinemática, que é o estudo do movimento sem se preocupar com a causa desse movimento. Então, nós estudamos aí espaço, velocidade, a aceleração, certo? Mas aí, pessoal, fica um questionamento. O que causa o movimento de um corpo? Então, vamos lá. Você quer chutar uma bola. Você quer, por exemplo, empurrar um sofá e colocar ele de um lado da sala para o outro, certo? Imagine também que você está empurrando aí um carro que enguiçou no meio do caminho, ou a moto, por exemplo, que acabou a gasolina, e você tem um posto ali a 50 metros, você está empurrando essa moto. Pessoal, você está colocando esses objetos em movimento, mas o que é necessário para você fazer isso? Quem falou aí ou quem pensou em aplicar uma força está correto. Então, pessoal, o que causa movimento é o quê? Força. E a causa do movimento é estudado dentro da dinâmica. Então, a partir de agora, nós vamos estudar a causa dos movimentos, que é o quê? Força. Aplicou força, eu tenho o quê? Movimento. Então, eu posso falar que força é uma interação entre você e o objeto, por exemplo. Essa interação consegue fazer com que o objeto entre em movimento. Ou se você pega uma barra com a anilha do chão e você puxa, você também está aplicando o quê? Uma força. Então, para você fazer esse movimento aqui, ó, e colocar a barra, por exemplo, na cabeça, você tem que aplicar uma força e a partir de agora nós vamos estudar isso, ok? Então, pessoal, vamos lá. Aqui nós temos o físico famoso Isaac Newton. A partir de agora vamos falar aí de Isaac Newton, ok? Nascido lá em 1642 até 1727, que foi o período de vida de Isaac Newton, ele trabalhou toda essa parte de dinâmica, de força, de leis de Newton, ok? E é considerado aí um dos maiores cientistas de todos os tempos, tá bom, pessoal? Ele inventou certo tipo de cálculo aí que não tinha. Ele foi físico, matemático e astrônomo inglês e desenvolveu diversos trabalhos relacionados à física, matemática e também astronomia. Entre outras coisas, tá? Newton fez muitas coisas. Ele formulou as leis da mecânica, que é o que nós estamos estudando, que constituíram a base dos avanços posteriores desse ramo da ciência. Então aqui, pessoal, olha só, muito importante aí para a física, para o movimento, Isaac Newton, tá? Ou Sir Isaac Newton, ou aqui para os mais chegados, né? Newton é nosso chegado, Newton, tá bom? Então, pessoal, olha só, Newton, ele fez estudo de força. Então, se a gente for definir força, como eu estava falando para vocês, que a gente trabalha aí como sendo uma interação, força é a grandeza física capaz, vamos lá comigo, força é a grandeza física capaz de variar a velocidade de um corpo ou de deformá-lo. Então, pessoal, para variar a velocidade de um corpo, geralmente a gente aplica uma força. Olha aqui um exemplo aqui, ó. Você aplica uma força aqui, ó, na bola e você consegue fazer que essa bola, por exemplo, ela saia do repouso e ela entre em movimento. Ou, por exemplo, aqui essa latinha aqui, ó, se você pegar essa latinha aqui e apertar com suas mãos, aplicar uma força, você consegue deformar este corpo aqui. Então, força também é uma grandeza física, tá, pessoal? Ela tem a unidade no SI e ela é capaz de variar a velocidade ou deformar o corpo, ou seja, ela é uma interação entre corpos, tá? Assim, para que um corpo em repouso se mova ou para amassar a lata de refrigerante, por exemplo, é preciso, como eu falei para vocês, a ação de uma força ou de um conjunto de forças. Como assim, professor, um conjunto de forças? Por exemplo, você quer tirar um carro do local. Você chama lá mais 3 amigos. Então, são 4 pessoas empurrando o carro. Então, eu tenho um conjunto de forças para variar a velocidade desse carro. Ok? Entendido isso? Então, você pode aplicar
ou eu posso ter um conjunto que são várias forças com a mesma finalidade aí, que é variar a velocidade de um corpo ou de deformar este corpo. Entendido isso, pessoal? Ok. Vamos continuar, olha só. Grandezas escalares e vetoriais. Olha só, vamos entender o seguinte aqui, pessoal. Grandezas escalares são aquelas que podem ser definidas apenas por seu valor e por sua unidade de medida. Ou seja, para trabalhar com elas, podemos usar apenas suas escalas, daí o nome escalar. Exemplo, pessoal, olha só. Eu estou bem aqui, aí imagine que eu fui lá na farmácia, olha, uma balança de farmácia, né? Eu vou subir aqui e vou olhar. Ah, beleza, marcou ali 62, por exemplo. Ok, pessoal, marcou 62. Esses 62 quilogramas que estão marcados ali, e se eu... É comigo em pé, certo? E se eu sentar, pessoal, nessa balança? Eu sentei todinha na balança. Quanto é que vai marcar? Vai continuar quanto? 62. Imagine se você consegue deitar completamente nessa balança. Ó, você estava na vertical e vai para a horizontal. Quanto é que vai marcar? 62. Ou seja, a massa ela é uma grandeza escalar. Para eu saber que aquilo é uma massa, eu não preciso falar se eu estou na vertical, se eu estou na horizontal, se eu estou na diagonal. Eu apenas preciso o quê? Do valor, que é o número, e também da unidade. Ou seja, ela é o quê? Um escalar, certo? São grandezas escalares. Eu apenas preciso do valor e da unidade. E vamos ver as vetoriais, então, se liga ali, olha só. Ali nós temos, ó, uns exemplos, que é o volume de uma garrafa, certo? A massa corporal, a temperatura ambiente nesse momento, é só a gente olhar para o ar-condicionado, por exemplo, ok? Ou se tem um termômetro de rua, né, pessoal, está marcando ali a temperatura do ambiente. O tempo que você irá assistir essa aula aqui, né, que é o tempo da nossa aula, são grandezas escalares. Eu apenas preciso do número e preciso da unidade e pronto, não preciso de mais nada, ok? E aqui, como eu falei para vocês, para caracterizar essas situações, esses exemplos aqui, basta especificar um número e uma unidade de medida, ok? O volume, por exemplo, pode ser em litros, a massa corporal pode ser em quilogramas, a temperatura pode ser em graus Celsius, o tempo aqui pode ser em minutos, ok? Não preciso saber se é horizontal, se é vertical, se é diagonal, se é para cima, se é para baixo, se é para a esquerda, se é para a direita. Então, essas são grandezas o quê? Escalares, porque eu apenas preciso disso daqui. Entendido? E grandezas vetoriais? Pessoal, a grandeza vetorial, além do valor e da unidade, eu preciso da orientação dessa grandeza. Ou seja, grandezas vetoriais são aquelas que não podem ser especificadas apenas por seus valores e unidades de medida. Ou seja, eu preciso orientar esta grandeza no espaço. Quando a gente fala orientação, é justamente o quê? Direção e sentido. Ou seja, além da intensidade, o que é intensidade? É o seu valor numérico e sua unidade. Eu também preciso da direção e do sentido, ok? Então, vamos lá, grandeza vetorial também precisa da direção e do sentido. E para defini-las, é necessário estabelecer também, como eu falei para vocês, direção e sentido de sua atuação. Então, por exemplo, aqui, ó, tá aqui o ponto A e o ponto B. Eu preciso orientar. Então, imagine que você está no ponto A e quer ir para o ponto B. Pessoal, se eu falar a sua velocidade, somente o valor e o número, eu vou estar colocando a informação completa? Não, eu tenho dois pontos A e B. Para eu saber se a pessoa está indo do A para o B, eu tenho que saber o que? O sentido. Se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se eu estou indo de A para B, eu estou indo o quê? Nesse sentido aqui, certo? Se eu estou voltando de B para A, eu estou o quê? Nesse outro sentido aqui. Então, essa velocidade, olha só, é uma grandeza vetorial. Imagine que bem aqui, por exemplo, tem o ponto C. Ok? Quais as formas que eu posso ir para o ponto C, pessoal? Ah, olha só, eu vou para o ponto C com a velocidade de 5 metros por segundo. Ok, o que eu preciso saber também nesse caso? Direção e sentido. Eu posso ir por aqui, ó, na diagonal. Eu também posso ir por aqui, ó, de B para C, na vertical.
ok? Então, a partir do momento que eu preciso orientar a direção e o sentido do meu movimento, eu estou classificando essa grandeza como vetorial. Eu preciso da direção e do sentido, ok? E aqui, direção e sentido são informações que se complementam, tá, pessoal? E vetor, no caso aqui, olha só, representado pela nossa setinha roxa, é um segmento de reta orientado. Por que que é um segmento de reta? Ele é formado aqui, ó, por vários pontos, ok? Geralmente aqui uma reta e é orientado porque ele tem direção e também tem sentido. Entendido isso? Então tá aqui, olha só para a gente estabelecer, deixa eu voltar aqui rapidinho novamente. Tá aí, ó, segmento de reta orientado, tá? Então imagine aqui, ó, eu tenho segmento de reta orientado, eu tenho um vetor aqui, e tá aqui A e B, que são, nesse caso, a origem e a extremidade, né? Como é que eu posso identificar a origem? É onde não tem a cabeça da seta, e a extremidade é onde tem a cabecinha da seta aqui. Então, eu tenho origem e tenho extremidade, ok? E tá aqui os segmentos que eu falei para vocês. Então, imagine, por exemplo, aqui, que esse segmento represente uma força. Então, tá ali, olha só, eu posso representar por o F uma setinha em cima, eu já sei que a grandeza é vetorial, tá, gente? Toda vez que tiver essa setinha aqui, ó, desse jeito, é uma grandeza vetorial, ou ela tiver mais destacada assim. Então, aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 unidades de quê, nesse caso? De força. Professor, e esse N aqui? Pessoal, lembram lá do Isaac Newton? Então, aqui a unidade de força no SI é em homenagem a Isaac Newton. Então, a unidade de força é o quê? O Newton. Entendido isso? E aqui eu tenho unidade medida, que é a intensidade, ó, tá aqui a unidade medida, tá aqui a intensidade, que é o valor numérico. Eu também tenho direção, nesse caso aqui, ó, é uma direção horizontal. E eu também tenho sentido. Se eu for pegar aqui de frente aqui para minha tela, o A está na minha esquerda e o B está na minha direita. Então, aqui o sentido, no caso, é da esquerda para a direita, tá, pessoal? Do jeito que eu estou olhando aqui a tela com vocês, tá bom? Forças, olha só. Vamos ver aqui exemplos, como eu falei para vocês, ó. Poxa, tá aqui o carro, aconteceu alguma coisa, ou acabou a gasolina. Tá aqui duas pessoas tentando colocar esse carro em movimento até o posto mais próximo. O que que elas têm que aplicar? Força, né? Então tá ali, ó, aplicando ali duas forças. Aqui também, olha só. O que é isso aqui? Cabo de guerra, né, pessoal? Cabo de guerra aqui meio injusto, né? Se a gente for ver. Eu tenho 3 pessoas para um lado aqui e uma pessoa para um lado. Então, eu tenho uma força, olha só, aplicada aqui para a minha esquerda, do jeito que eu estou olhando. Por exemplo, eu vou chamar isso aqui de F1. E aqui eu tenho, olha só, 3 forças aplicadas para onde? Para a direita. Professora, você só colocou uma seta. Porque isso aqui, pessoal, é uma força o quê? Resultante. O que é força resultante? É aquilo que resulta. Então, aqui eu tenho, olha só, F2, F3 e F quanto? 4. Se eu somar F2 mais F3 mais F4, eu vou ter algo chamado de força resultante, ou seja, é aquela força que resulta de todas as forças que estão aplicadas aqui, nesse caso, na mesma direção e no mesmo sentido, ok? Ou seja, que quem ganha o cabo de guerra, quem tem o valor maior, né? Claro. Ok? Então, olha só aqui o exemplo, pessoal. Soma das forças, força resultante. A resultante do sistema de forças é igual, como eu falei para vocês, à soma das forças aplicadas. A direção e o sentido da força resultante são iguais aos das forças aplicadas. Então, se liga aqui, você tem 3 crianças, certo? Então, esse aqui está aplicando a força F1, esse aqui é F2 e esse aqui quanto? F3, certo? Eu quero saber a força resultante. Pessoal, nesse caso aqui, olha só, F1 está na horizontal para a direita, F2 também está na horizontal para a direita e F3 também está na horizontal para a direita. Isso significa o quê? Que essas forças estão tanto na mesma direção quanto no mesmo sentido. Se elas estão na mesma direção,
você soma ou subtrai. Qual é a diferença? Quando elas estão no mesmo sentido, você soma. Quando elas estão no sentido oposto, você faz o quê? Subtrai, ok? Forças na mesma direção, vamos lá comigo. Soma ou subtrai. Qual é a diferença? Mesma direção e mesmo sentido, soma, certo? Direção mesma, igual e sentido oposto, você faz o quê? Subtrai. Então, se eu quero saber a resultante das forças aplicadas pelas crianças, o que que eu faço? Exatamente, pessoal, soma, porque estão tanto na mesma direção quanto no mesmo sentido. Então, a força resultante, ou seja, resultante é 20 mais 25 mais quanto? Mais 10 aqui, ok? Então, eu tenho aqui, ó, 20 mais 25, dá 45 daqui, mais 10 daqui, quanto é que dá de força resultante? Exatamente, 55 o quê? Newtons. Qual é a direção e o sentido, pessoal? É o mesmo das forças. Então, se está todo mundo na horizontal para a direita, a força resultante, ela também vai ser na horizontal para o quê? Direita, ok? Vamos ver outro exemplo? Olha só, tá aqui as mesmas crianças, mas apareceu mais dois indivíduos aqui aplicando F4 e F5. O que que nós podemos perceber aqui? Olha só, vamos lá comigo, de vermelho. F1, opa, F1 está na minha horizontal para a direita, F2 horizontal para a direita, F3 horizontal para a direita. A força resultante dessas três aqui também vai ser na horizontal para onde? Para a direita. Já as crianças 4 e 5, olha só, eu tenho F4 também na horizontal, só que para a esquerda, e o F5 aqui, ó, também na horizontal para a esquerda. A resultante dessas duas, pessoal, vai ser na horizontal, mas para onde? Para a esquerda, ok? Então, eu tenho aqui, ó, uma força resultante, eu vou chamar aqui de 3 crianças, eu vou chamar aqui, ó, 3 crianças, e aqui força resultante de 2 crianças, certo? Professora, como é que eu acho a resultante geral? Vamos lá, pessoal. Primeiro a gente faz esse lado aqui, que foi o que nós fizemos. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar outra canetinha. Eu tenho aqui, ó, eu vou fazer primeiro 1, 2 e 3, como nós fizemos anteriormente, que é 20 mais 25 mais 10 aqui, certo? Quanto é que vai dar isso aqui? Nós vimos lá no outro slide, 55, ok? Aí eu vou fazer F4 e F5. Qual é a diferença aqui, pessoal? Tudo que está na mesma direção e também no mesmo sentido, a gente soma. Então, eu vou somar essas 3 e eu vou somar o quê? Essas 2, ok? Então, aqui eu vou ter, ó, 15 mais 30. Quanto é que dá aqui? 45. Agora, a gente vai fazer uma só. Pessoal, vocês podem reparar aqui, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Essa resultante está para cá, que é a força resultante das 3 crianças. A outra resultante está para cá, que é a força resultante das 2 crianças, certo? Opa, essa aqui é maior, né? Pronto. Pessoal, tá na mesma direção, mas está no sentido oposto. Um está para a direita, o outro para a esquerda. Opa, professor, então é por isso que está o que aparecendo, gente, ó, esse negativo. Porque se está na mesma direção e sentido oposto, o que que a gente faz? Exatamente, diminui aqui, ó. Então, a força resultante das 5 crianças é igual a essa aqui, menos essa. Então, eu tenho 55 menos 45, a nossa força resultante aqui, ó, das 5 crianças, dá somente 10 newtons, viu? Dá somente 10 newtons. E nesse caso aqui, quem ganhou o cabo de guerra? Exatamente, né, pessoal? Foram os 3 aqui, porque deu quanto? 55, do outro só deu 45, entendido isso? E forças concorrentes, pessoal? São aquelas que não estão nem na mesma direção e nem no mesmo sentido. Olha só, então elas vão formar um ângulo, ó, tá ali, ó. Então tá aqui, imagine que eu tenho 2 cordinhas aqui, ó. Vocês podem ver, não tá nem na mesma direção, no caso, e também não tá no mesmo sentido. Elas vão formar aqui, ó,
um ângulo, tá, pessoal? Elas vão formar um ângulo. Então, tá aqui, ó, um ângulo de abertura aqui. E a resultante vai ser a projeção. Eu vou pegar esse lado aqui, eu vou projetar ele aqui. Aí eu vou pegar esse lado aqui e vou projetar ele aqui. O ponto de encontro é a minha força resultante, tá bom? Então, a resultante nesse caso aqui, ó, tá bem aqui, ok? Tá ali a projeção, como eu falei pra vocês. E aqui, galerinha, olha só, eu tenho também, ó, tá ali a resultante, eu tenho também as forças concorrentes. Concorrentes é quando o quê? Elas formam um ângulo de 90, então eu vou projetar F1 desse lado aqui, eu vou projetar F2 aqui. Pronto, olha só, 90 graus, tá ali o ponto de encontro, é a resultante, é somente usar o teorema de Pitágoras. Então, por exemplo, se a força 1 aqui, ó, vale 3 e a força 2 vale 4, a minha resultante valeria quanto? Vamos lá, rapidinho aqui para a gente fechar. Eu tenho 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, eu teria aqui, ó, 9 mais 16. Eu teria resultante ao quadrado que vale quanto? 25. O que eu faço com esse quadrado? Ele vai como forma de raiz. Quanto é que vale aqui a nossa raiz aqui? 5 newtons. Esse cara aqui valeria quanto? 5 newtons. Entendido isso, pessoal? Então, olha só, vocês viram que as forças, elas podem formar aí diversos ângulos. Mas fiquem comigo, jovens, que na próxima aula tem mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!